Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias, que vive e reina para todo sempre nas nossas vidas. Já quero louvar ao Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelos livramentos que o Senhor nosso Deus, Ele tem nos dado. Já quero agradecer a você por passar por aqui, por se inscrever e por me ajudar nesta obra, que nosso Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada uma de vocês. Quero agradecer a vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por sempre estar aqui comigo, amém? Louvado seja Deus. A nossa aula de hoje é a aula de número 13, é a nossa última aula do ano de 2024, primeiro trimestre, de 2024. Chegamos ao final desta aula, louvado seja Deus, uma aula abençoada, uma aula cheia de ensinamentos, cheia de poder de Deus para as nossas vidas, para o nosso aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e esta é a nossa última aula de número 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tema da lição é o poder de Deus na missão da igreja, o poder de Deus na missão da igreja. O nosso texto áureo, ele fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Então, nós já recebemos poder de Deus, aleluia, recebemos o Espírito Santo de Deus, aleluia, para fazermos, aleluia, a obra missionária do Senhor, para anunciarmos a palavra de salvação. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, sem o poder do Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus em nós, em nossas vidas, nós não conseguiremos cumprir este papel, fazer a obra missionária do Senhor, que é ministrar a palavra de Deus, é ganhar almas para Jesus. Louvado seja Deus, é edificar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é ensinar o caminho da verdade. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos 13, no seu versículo 1 e até o 4, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo, aleluia, separou estes homens para fazer a obra de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E aqui a gente pode ver um ponto importante, que eram homens que estudaram, homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, que estava ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus com Herodes, foram ensinados ali. Aqui também estava Saulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essas pessoas, esses homens foram separados, por Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Eles já haviam feito uma aliança com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo chega e separa eles para a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como o Senhor também separa pessoas leigas, pessoas com pouca leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e enche do Espírito Santo e faz a obra dele. Porque quem capacita o homem é Deus, quem capacita o homem é o Espírito Santo. Aleluias, por mais que a pessoa estude, por mais que a pessoa se esforce, louvado seja Deus, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, aleluia, a pessoa ela não consegue cumprir este papel missionário, aleluia, de levar a mensagem de Deus às nações. Louvado seja Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eles jejuaram, louvado seja Deus, e oraram. E agora eles colocam as mãos sobre a cabeça desses homens e despedem debaixo das bênçãos do Senhor. E eles vão fazer a boa obra. Aleluia. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Então, ali eles cheios do Espírito Santo, com a bênção da igreja, com a bênção ali dos apóstolos, eles foram enviados a fazer a obra. O que eu aprendo aqui nesta lição, amada igreja, é que muitas das vezes, nos dias de hoje, nós encontramos pessoas desigrejadas, pessoas que não querem congregar, pessoas que não querem ter compromisso com o corpo de Cristo, mas eles querem estarem fazendo a obra, aleluia, nas igrejas dos outros, nos altares dos outros. Isso está errado, isso é um perigo, porque se uma pessoa não está se alimentando da palavra de Deus, como que ela pode estar saindo para fazer a obra? Se ela não tem a bênção da igreja, aleluia, como ela pode estar saindo para fazer a obra? Se ela não tem a ordenança do Espírito Santo, como ela sai para fazer a obra? Oh, aleluia, porque aqui nós vemos os discípulos, os apóstolos jejuando e o Espírito Santo falando com eles, mandando separarem esses homens para a boa obra que o Senhor tinha com eles. Louvar-se a Deus, e agora os apóstolos obedecem, separam, impõem as mãos sobre eles, abençoa, aleluia, eles são cheios do Espírito de Deus e eles saem cheios de Deus e cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e com a bênção da igreja. Então fica estreito, né? Uma pessoa não congregar, uma pessoa não querer compromisso, não tem comunhão com os irmãos e sair fazendo a obra de Deus. Mas é o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Aleluia, louvado seja Deus, e por isso está tendo muito escândalo, muita meninice, muita chocarrice, porque é muita roupagem, é muita blá blá blá, é muito revela, revela, mas não tem a palavra de Deus, não tem o Espírito de Deus, nada acontece e os escândalos estão aí. Então é um perigo, né? Você vê que a pessoa chega no altar, ela não tem a palavra, ela lê um versículo e o versículo ali fica esquecido para ludibriar a mente das pessoas e começam a revelar, né? Então assim é fácil pregar, né, a palavra de Deus, só que aí não é pregar, aí é um verniz, aí é ludibriar, aí é enganar. Aí não é fazer, é a vontade e nem a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesta lição, nós temos aqui a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Louvado seja Deus. Nós temos também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo capacitando as testemunhas e o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para cada tópico nós temos 3 subtópicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e vamos estudar em nome do Senhor Jesus. Peço a vocês que deixem o seu joinha, se inscreva neste canal, me ajude a fazer a obra de Deus. Amém? Tendo uma barreira muito grande, mas nosso Deus é maior e Ele vai me dar a vitória e vai te dar a vitória também. E eu peço a você o seu joinha, eu peço a você que se inscreva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me ajude a fazer a obra do Senhor. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, né? Louvado seja Deus. Então, tanto o evangelho, no primeiro subtópico aqui fala, o ensino revelado nos escritos de Lucas, né? Aleluia. Então, tanto o evangelho quanto o livro de Atos, né, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revela o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito, no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para serem testemunhas do Senhor.
essa promessa estava associada ao revestimento de poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus, como o poder do alto. Então, sem o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na vida de Jesus e da primeira igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, né, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados, aleluia, para serem testemunhas do Senhor. Né? Então, tanto no ministério de Jesus como na igreja primitiva, o Espírito Santo sempre esteve presente, sempre esteve atuando, sempre esteve em ação, sempre esteve ali em movimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na vida ali dos homens de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a força do Espírito Santo do Senhor, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens e na vida de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, não teria, a igreja do Senhor não teria chegado até onde ela chegou, que é até os dias de hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tem que haver o Espírito Santo dentro do crente. Tem que haver o batismo, tem que haver a renúncia, tem que haver a busca. Tem que haver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O interesse também daquela pessoa de querer servir ao Senhor e buscar ao Senhor e fazer a obra de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa é levantada na obra, mas ela não tem interesse nenhuma de fazer a obra do Senhor. Ela não tem interesse nenhuma de buscar o Espírito Santo de Deus, de se revestir com o Espírito Santo de Deus. Ela não tem interesse nenhuma de orar, de jejuar, aleluia, de renunciar. E como que vai fazer a obra? Então tem que haver um desejo, como Paulo, né, ele fala lá, nós estudamos lá atrás, né, que se a pessoa deseja, né, esse ministério, então que estude, que se esforce. A gente vê homens aqui estudados, sendo separados, mas também a gente vê leigos também sendo também capacitados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor. Porque o Deus, ele é o mesmo, então a um ele vai usar de um jeito, a outro ele vai usar de outra maneira, a outros vai ser leigos, mas vão estar cheios do Espírito Santo, vão estar ali fazendo a obra. Outros o Senhor já vai enviar para outro determinado lugar. Louvado seja Deus, que saiba falar na língua daquele país, que conheça a cultura daquele país, os costumes. Então a obra ela é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Ele envia, e Ele capacita quem Ele quer, e da maneira que Ele quer. Mas nós vemos também Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passando por um deserto muito grande. Louvado seja Deus, aleluia, 40 dias de deserto. E ele foi enviado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, para ser o quê? Capacitado, fortalecido, cheio. Porque ele era homem, ele estava como homem aqui na terra. Então, nós, aleluias, a agenda do crente é o deserto. Aleluia, a agenda do crente é o deserto. Quer ser agendado por Deus, passe pelo deserto que o Senhor lhe proporcionou, que o Senhor reservou para você. Passe que o Senhor ele vai te capacitar, ele vai te encher do Espírito dele, ele vai te usar, aleluia, com poder e glória. Ele vai glorificar o nome dele, aleluia, através da sua vida. Você será uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor. Aonde você chegar, você dará testemunho do Senhor. Por quê? Porque você buscou o Espírito Santo de Deus, o revestimento. Você está cheio, você está meditando na palavra de Deus. Você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está se revestindo do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Grande é o Senhor, aleluia. Aqui a própria revista fala, né, do enchimento do Espírito Santo como experiência, aleluia, necessária na vida do Senhor Jesus. Fala aqui, ó, o Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Está em Lucas 3, 21, né, e 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário, aleluia, quando fosse revestida desse mesmo, aleluia, poder.
Jesus foi revestido, Jesus foi cheio, Jesus foi capacitado. A igreja de Cristo também tem que ser revestida, tem que ser cheia, tem que ser capacitada. Mas hoje, amada igreja, quantos estão buscando esse revestimento? Quantos pastores estão fazendo a obra de Deus negligentemente, da maneira que quer, do jeito que quer, no eu posso, eu quero e eu faço? Quantos nós temos visto fazer assim? Quantos têm se esfriado no ministério, não querem mais congregar mais por causa disso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque entristece mesmo o coração, mas é necessário congregarmos. Mas é necessário congregarmos. Ficarmos em casa é um laço do inimigo. Ficar em casa é estar preso em uma aranha, numa casa de aranha feita pelo inimigo, aleluia, a qual você nunca vai poder sair. Cada dia ele coloca mais uma linhazinha de esfriamento sobre você e o Espírito Santo se afasta. Não venha para cá dizer que está dentro de casa e está cheio do Espírito Santo de Deus, que não está, porque o Espírito Santo de Deus se afasta. Porque o Espírito Santo ele tem que ser, o Espírito Santo ele quer que você se alimente, que o teu espírito se alimente. E o teu espírito não se alimenta todo dia. Não venha dizer que se alimenta, porque falar com Deus é uma coisa, orar é outra coisa e meditar na palavra de Deus é outra coisa totalmente diferente. E na hora da meditação da palavra de Deus, o inimigo não deixa. O inimigo coloca sono, o inimigo bota o zap para você olhar, o inimigo bota a rede social para você olhar, o inimigo bota para você olhar quantos inscritos você já tem no canal, o inimigo bota um monte de coisa para você olhar. Aleluia, chega a gente chamando, cachorro latindo, criança batendo no portão, criança chora quem tem filho, chama para brincar, você não consegue meditar e o Espírito Santo não fala com você. Aleluia, porque você negligenciou a primeira parte, que é a palavra de Deus. Então, essa história de dizer que está cheio, está em casa, está buscando, está revestindo em casa, é mentira, é engano, não é Deus, não é de Deus. Aleluia, porque o Senhor disse assim aos apóstolos: fique, aleluia, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram ali, esperaram o tempo determinado do Senhor e foram cheios e saíram para fazer a obra. Eles não ficaram mais no cenáculo. Eles saíram para fazer a obra. Então Deus quer você saindo, quer a pessoa congregando, quer a pessoa se alimentando da palavra de Deus e na palavra de Deus. Se vocês gostarem, se inscreva. Se não gostar, pastora, se inscreva também. Me ajude nesta obra. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja. Você pode não gostar da aula, mas aqui no canal tem palavra, tem experiência e pode gostar de outros conteúdos. Amém? Mas não gostar de uma aula onde falar da palavra de Deus, né? É estreito. Por isso podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Então não é uma opção, é necessidade. Eu e você e a Igreja do Senhor temos a necessidade de estarmos cheios e cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Não é uma opção. Eu quero ser cheio ou eu não quero. Não é uma opção, é necessidade. Terceiro subtópico, o conhecimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo como um acontecimento objetivo. Então, igreja, não é uma opção, é necessidade sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. É necessário termos experiências com o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Experiências concretas. Louvado seja Deus, aleluia. O livro de Atos, dos Apóstolos mostra, louvado seja Deus, aleluia, a história. Louvado seja Deus daqueles irmãos, aleluia. Mostra que os atos do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Louvado seja Deus, aleluia. Então, nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo. Aleluia, aleluia, e não subjetivo, né? É necessário termos, o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele podia ser visto, ouvido, e sentida, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Havia manifestações físicas que se tornavam reais,
para quem as tinhas, para quem, né, tinha o Espírito Santo, e visíveis para quem a presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido o Espírito Santo. Porque quem recebe o Espírito Santo sabe, ele tem a certeza concreta de que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, que era o falar em línguas desconhecidas, né? Porque eles começaram a falar em outras línguas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, todo crente que ele é cheio de Deus, aleluia, ele tem essa evidência, né, de falar em outras línguas. Não é como agora que a gente está vendo um monte de gente falando um monte de baboseira e dizendo que está cheio de Deus, né, falando um monte de blá blá blá, e você vê que não é Espírito Santo, são línguas copiadas, né, dos irmãos, copiada do seu pastor. Porque a maioria da igreja, vocês já observaram que a maioria da igreja elas falam a língua copiada do seu pastor? Vocês já pararam para observar? Observe se não observou ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, cada quem tinha a sua experiência, todos eram cheios, eram tocados, eram batizados, eram visitados pelo Espírito Santo de Deus. Eles tinham experiências concretas no Senhor. Quem recebia o Espírito Santo sabia que havia recebido, falava em outras línguas, falava no idioma de outras pessoas. Tem pessoas que viajam que não sabem falar língua nenhuma e chega lá e o Espírito Santo, né, ensina, né, fala. Né? Quantos testemunhos nós já vimos, né? Nosso Deus, ele é grande, ele é tremendo, ele faz coisas que nós imaginamos, que nós nunca imaginaremos que fosse fazer. Mas nosso Deus, ele é grande e ele é o dono de tudo e de todas as coisas, tem o conhecimento de tudo, ele é a fonte da sabedoria, né? E do conhecimento. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarto, a doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente em todas elas. Chama a atenção e o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas, porque todos ali que foram batizados, que foram cheios, falaram, né, em outras línguas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Experimentaram, tiveram essa experiência. Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14, 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do arrependimento, do derramamento do Espírito Santo, acompanhado das línguas desconhecidas, com a evidência inicial. Então, até os estudiosos eles reconhecem, né, que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, houve esse fenômeno, todos ali receberam o Espírito de Deus, todos foram cheios do poder de Deus e todos tiveram essa experiência de falar, né, em outras línguas, né, e eles sabiam que estavam cheios do Espírito Santo por ter, né, esta evidência, né, inicial de falar em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e os estudiosos também reconhecem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tudo que o Lucas, né, o apóstolo, ele escreve aqui, né, louvado seja Deus, é verdadeiro, é verídico, né, então, louvado seja Deus, vamos buscar o Espírito Santo de Deus, vamos buscar o revestimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos buscar sermos renovados a cada dia, vamos nos arrepender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque sem arrependimento não tem batismo com o Espírito Santo, sem arrependimento não tem avivamento, sem arrependimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, não pode manifestar na vida, né, daquela pessoa. Então, para que o Espírito Santo venha fazer morada, venha habitar dentro de uma pessoa, precisa ela nascer de novo, precisa se arrepender dos seus velhos hábitos, precisa ser uma nova criatura em Deus, aleluia,
E aí o Espírito Santo agora ele vai fazer morada, e aí ele vai batizar, e aí ele vai encher, e aí ele vai renovar, e aí ele vai dar línguas estranhas, e vai ser uma maravilha andar com o Senhor. Deixe o seu joinha, se inscreva em nome de Jesus, amém? O segundo tópico aqui, né, fala, né, do Espírito Santo capacitando as testemunhas. Então, capacitando as testemunhas. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele sempre vai capacitar aqueles, né, que ele chamou, né, que ele vocacionou e escolheu para estar ao lado dele. Né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus, porque o líder ele tem que estar capacitado. Não existe líderes sem estar capacitado. Se o líder não está capacitado, você percebe pela decadência, né, da igreja, a frieza, o andamento da igreja, você percebe, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que algo está faltando ali. Você vê nas atitudes daquele líder, você vê no comportamento dele, aleluia, que ele não tem o Espírito de Deus. Quando você vê um crente carnal, um líder carnal, né? Um líder que ainda gosta do mundo, um líder que ainda senta na roda dos escarnecedores, um líder que ele não se preocupa com as almas, um líder que ele não visita, um líder que ele não está nem aí se a ovelha falta o culto, ele precisa, né, passar pela porta estreita, precisa, né, afinal é a nossa próxima aula, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós vamos estar estudando, louvado seja Deus, aleluia. A próxima aula que nós vamos estar estudando é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, que será, né, vai ser essa revista aqui, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, um líder que ele não está capacitado, né, um líder que ele não está cheio de Deus, você vê ele ter esses comportamentos, né? Então aí você percebe, né, que tem algo errado, que ele precisa buscar a Deus e que ele não está apto para estar na frente daquela obra. Mas infelizmente vivemos dias dessa maneira, desse jeito, líderes carnudos, líderes corruptos, líderes em cima do altar que não estão nem aí, prostitutos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, líderes que não estão nem aí para a igreja, nem para o rebanho de Cristo. Então, para haver avivamento, tem que esses corruptos saírem do alto dos altares. Para haver avivamento, para haver capacitação do Espírito de Deus, tem que o homem renunciar, tem que nascer de novo. Não adianta querer fazer a obra na força do seu braço, porque não vai dar certo. Só dará certo se estiver cheio do Espírito de Deus e andando com o Espírito de Deus. São muitos fariseus, são muitos adúlteros, são muitos corruptos, né? Lobos disfarçados de pastores em cima dos altares, né? Louvado seja Deus, mas Deus ele está de olho nessa corda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, que era um homem carnudo, né? Que era um homem que não levava desaforo, tudo ele resolvia na força do braço. A gente vê Pedro tendo um encontro com o Senhor, sendo um novo homem, cheio do Espírito Santo, que em uma das suas pregações ele ganhou quase 3.000 almas. Louvado seja Deus, porque ele se arrependeu, ele nasceu de novo, aceitou Jesus, foi cheio do Espírito Santo, buscou o Espírito Santo ali no cenáculo, ficou ali entre aqueles 120 homens. Louvado seja Deus, porque o resto foram embora. Louvado seja Deus, não perseveraram. Pedro esteve ali e foi a quem o Senhor entregou a chave da igreja. Foi na mão de Pedro. Então houve uma transformação na vida de Pedro. Antes de Pedro nascer de novo, o Senhor não havia entregado a chave na mão de Pedro. Mas quando Pedro nasceu, quando Pedro renunciou, quando Pedro teve um encontro com o Espírito de Deus, quando Pedro verdadeiramente foi um novo homem, Deus aí, aleluia, o capacitou, entregou a chave da igreja nas mãos de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao Senhor disse que o inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo. Aleluia.
Então nós vemos aqui, né, o Pedro de antes já não existia mais, quem andava com o facão ali na bainha, já não existia mais, agora quem está aqui é um novo homem pronto para morrer por Cristo. Né? E por que que hoje está um monte de malandro em cima dos altares, um monte de malandro mesmo, em cima dos altares, mulheres que não são regeneradas, mulheres que não renunciaram, mulheres cheias de Jezabel, de espírito de Jezabel, cheias de pombagira em cima do altar, mulheres separando, líderes que estão na frente de uma obra, separando e casando de novo, homens separando e casando de novo, dizendo, porque eu tenho uma carta de divórcio, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Você é adúltero, você é adúltera, não pode estar na frente de uma obra. Louvar Senhor, se você não teve capacidade de edificar o teu casamento, aleluia, de continuar com o teu casamento, como que pode estar na frente de uma obra? Está errado isso. Aleluia, estou falando de crente, sabe, irmãos? De crente. O ímpio que não conhece a Jesus, que casou lá atrás, casou muito jovem, não teve experiência, se separaram, e aí depois casaram de novo com outras pessoas, e aí vieram para os pés do Senhor, né? Louvar seus nomes, fizeram. Esses Deus perdoa, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Aleluia, Deus perdoa, aleluia, porque Deus não leva em conta, aleluia, o tempo da ignorância do homem, aleluia. Mas um crente, pastores hoje, casando e separando, trocando de mulher, como troca, aleluia, de roupa, não existe, está na frente de um altar ensinando o quê? Abra os olhos, igreja. Vocês estão fazendo o quê nessas igrejas? Aleluia. Aleluia, o espírito da separação está nos altares. O espírito do adultério está nos altares. Aleluia, abra os olhos em nome de Jesus e se encham do poder de Deus, encham do Espírito Santo de Deus, aleluia. Que lhe dá capacidade, aleluia, que lhe abre os teus olhos, aleluia, que tira a trave dos nossos olhos, que tira as cadeias, aleluia, que nos prende, aleluia, e nos leva por caminhos retos, aleluia, para termos um encontro com o Senhor. Abre os olhos, igreja. Para de estar nessas igrejas onde está cheio de pastores, aleluia, que nunca honraram o filho, nunca honraram a esposa, não honram as ovelhas, aleluia. Você pede uma ajuda a ele diz, eu não tenho hoje não, só para a semana, mas você precisa agora, e tem, porque o Senhor envia o dízimo e a oferta, porque o povo está cego. A verdade é essa, o povo está cego e está seguindo outro cego, aleluia, que vão te levar para o inferno. Se desperta neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo, quando foi confrontado pelos sacerdotes. Aleluia, o apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimás. Pedro ali foi confrontado pelos sacerdotes. Paulo também foi cheio para poder enfrentar esse endemoniado aqui, o mágico. Está em Atos dos Apóstolos 13, 9. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte, aleluia, do colégio apostólico, que era cheio do Espírito Santo. Pessoas comuns, pessoas leigas, como eu acabei de falar, também eram revestidas do poder do alto. Aleluia. Pessoas leigas que eram revestidas. Quantos pastores nós conhecemos no início da nossa caminhada que não tinha nenhuma dessas dias aí, dessas teologias aí, aleluia, cheios do Espírito Santo e fizeram uma excelente obra, a qual já estão na glória. Homens honrados, homens que compravam e pagavam, homens que honravam seus casamentos, suas esposas, seus filhos, honravam seus ministérios, honravam o nome de Jesus. A gente não via, tinha assim, de falação desses homens, homens que falavam Jesus, chamavam Jesus de Jesus, homens que não sabiam falar nem o nome Jesus, falavam Jesus, ou Jesus, quanta gente já viu, aleluia, nós já escutamos, aleluia, que não sabia falar nem Espírito Santo, era Espírito Santo, que a língua era pegada. Oh, aleluia! Era homens cheios de Deus, aleluia! Aleluia!
que não sabia falar nem o nome de mel, nem a palavra mel direito, falava mé. Aleluia. Oh, Jesus amado, que saudade desse tempo. Aleluia. Que saudade desse tempo. A igreja era curada, casamentos eram restaurados. Quem não valorizava o casamento, casavam, igreja. Vocês não lembram não desse tempo? Aleluia. Círculos de oração que quem chegava aleijado saía andando. Aleluia. Como a minha tia entrou em cadeira de roda e saiu pulando. Saiu andando. Saiu pulando de alegria porque estava andando. Era muda e saiu falando. Minha tia, 3 anos, sem falar, sem andar. Mas um homem leigo, cheio do Espírito Santo, lia a palavra de Deus assoletrando, juntando as letras. E eles abriram igrejas, 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 igrejas. Homens tratados nos trabalhos, sabia cortar lenha, carregar cimento, cavar buraco para fazer igreja, fazer as próprias cadeiras da igreja, bancos da igreja. Mas calabandarabacaçou, oh xandarabacaçui de calavaçui. Mas eram homens cheios de Deus, aleluia. Não é como hoje que bota meia dúzia de cadeira, aleluia, só porque pegou metade de um curso teológico, já acha que pode abrir igreja, mas não tem experiência com o Espírito Santo. Não conhece a pessoa do Espírito Santo, já casou, já separou não sei quantas vezes, sai ungindo um monte de adúltero, um monte de prostitutas e coloca em cima do altar. E a gente vê aí os escândalos acontecendo e o Espírito Santo de Deus chorando com gemidos inexprimíveis, dizendo: cadê os homens, cadê as mulheres que honram o meu nome? Quantos igreja? Obra de macumba, aonde? No interior tem uma igreja que tinha um homem que jogava pedra nos vidros da igreja, quebrava as janelas daquela igreja todinha, os vidros daquelas janelas. E um dia o pastor orou e disse: Senhor, me mostre ele paralisado com a pedra na mão, Senhor, na frente da igreja. É lá no meu interior, lá na cidade de Fátima. Ó, eu era pequena, eu era adolescente, eu tinha de 13 para 14 anos quando isso aconteceu. E o homem apareceu na frente da igreja com a pedra na mão, e quando ia quebrar o vidro da igreja, o pastor estava de joelho dentro da igreja e o Senhor mandou ele levantar e mandou ele ver quem era. E este homem aceitou a Jesus, igreja, e serviu a Deus. Esse homem já partiu para a glória, partiu no Senhor, pediu perdão perante toda a igreja. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Essa era a igreja de antigamente, homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. E hoje, cadê? O povo não tem buscado. É festa, festa, é festa, é festa. É muita festa, é muita roupa, é muita comelança, mas não tem unção, não tem poder, não tem o Espírito Santo de Deus. Tudo engravatado no altar, mas sem nenhum poder, nenhuma autoridade para expulsar demônio. E aí? Depois vemos também, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Se você buscar, Deus te dá. Pessoas simples, capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, que foi o apóstolo Paulo, quando caiu, que está cego lá. Aleluia, e Deus tinha uma obra com ele. Deus capacita, aleluias, Ananias e manda ele agora orar por Paulo, porque no reino de Deus o menor é o maior e o maior é o menor. Aleluia, louvado seja Deus, aleluias. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possui testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Então Deus,
Ele não tem uma classe privilegiada. Ah, eu vou escolher essa turma aqui, não. Deus, ele é quem capacita o homem para fazer a obra, ele capacita quem ele quer. Quando ele acha um coração aquebrantado, voltado para fazer a obra dele, ele capacita. Capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há o ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas em seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelo grupo de crentes capacitado pelo Espírito Santo. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por onde aquelas pessoas passavam haviam testemunhos de Deus, aleluia, e aquelas pessoas que viam o testemunho daquelas pessoas, aleluia, que eram cheias do Espírito Santo, elas também se rendiam ao Espírito de Deus, porque via Deus, aleluia, sendo revelado na vida daquelas pessoas, aleluia, e ali o Espírito Santo ia fazendo a obra, porque é através da palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, ele se revela àquelas pessoas. Você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo convence aquela pessoa, aleluia, de que ali é o caminho da verdade, e ela se rende ao Senhor, e o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ali vai se manifestando, vai se revelando àquelas pessoas, como se revelou a mim e a você um dia. Terceiro tópico aqui, louvado seja Deus, fala do Espírito Santo como fonte geradora de missões, né? Louvado seja Deus, fala do envio missionário. Louvado seja Deus. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. Então aqui fala dos primeiros missionários que foi enviado a Antioquia. E o que chama a atenção nessa narrativa é a participação, aleluia, ativa do Espírito Santo no envio missionário. Então o Espírito Santo esteve ali nessa igreja, ali na Antioquia. Louvado seja Deus, o tempo todo ali ele esteve em ação. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. E é bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar, aleluia, como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo, né? E Barnabé, na missão de Paulo e Barnabé. Aleluia, para a primeira viagem missionária, né? Essa foi uma das primeiras viagens missionárias do apóstolo. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra, de maneira clara e audível. Aleluia, né? Que os apóstolos colocaram as mãos e abençoaram eles. O Espírito Santo tinha separado eles, aleluia, para esta boa obra. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Então é o Espírito Santo quem separa, quem vocaciona, quem envia. É o Senhor quem faz tudo. Né? A estratégia missionária, né? Então o Espírito Santo, né, como fonte geradora, né, estratégia missionária. Louvado seja Deus, em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar, né? Porque tem que saber, a pessoa tem que conhecer a cultura, tem que conhecer aquele lugar, tem que saber falar a língua daquele lugar. Então, tudo isso é importante, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, por exemplo, Paulo e Barnabé poderia ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, porque tem lugar que o Espírito Santo leva, tem lugar que o Espírito Santo não leva, e nós temos que sermos obedientes ao Senhor, né? Louvado seja Deus, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos 16, 6 e 7, foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir, aleluia, o Evangelho naquela circunstância. Então é o Espírito Santo quem diz a você, diz a mim, aonde devemos pregar, aleluia, a palavra de Deus, aleluia. Ele sabe aonde tem um coração aquebrantado e quem vai querer ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Poderemos aqui, aleluia, ponderamos aqui que muitas vezes é possível que a agência missionária
e a igreja adote uma estratégia errada no envio do missionário. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então, às vezes a igreja manda alguém para um lugar onde não obtém êxito porque não era ali que era para estar. O Espírito Santo quer que esteja em outra localidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e o Espírito, e a gente tem que estar sensível, né, à voz do Espírito Santo. Então nós encerramos esta lição, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse primeiro trimestre de 2024. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus vai enviar pessoas a lugares e a lugares e a lugares, mas tudo tem que estar de acordo à vontade de Deus. Então as respostas, né, como eu sempre deixo respondido aqui, né, o que o Evangelho de Lucas, né, e o livro de Atos revela, né? Então o livro de Atos e o Evangelho de Lucas revela que o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade, né, imperiosa. Então o Espírito Santo ele tem que estar em ação, né, em tudo que nós vamos fazer. Esteve na vida de Jesus, esteve na vida dos apóstolos, na igreja primitiva e tem, né, estado hoje, né, em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus, né? Aleluia. O que podemos afirmar de acordo com o contexto literário de Lucas? Podemos afirmar que no contexto literário do Evangelho de Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção. Então é necessário termos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. De acordo com a lição e que a doutrina pentecostal clássica afirma em relações às línguas, afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E de acordo com a lição, para que não havia separação entre líderes e membros na questão da capacitação do Espírito Santo, porque pessoas comuns também eram revestidas de poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos 2:17. O que chama a atenção na narrativa de Atos? O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio das missões. Amém, meus amados irmãos? Chegamos ao término, né, desse primeiro trimestre de 2024. Que nosso Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Louvado seja Deus. Se inscrevam, deixem o seu joinha e me ajude, aleluia, a fazer a obra de Deus. Eu preciso, aleluia, aleluia, da sua ajuda. Louvado seja Deus. Eu preciso da sua ajuda para fazer esse trabalho, amém? E a sua ajuda que eu preciso é que você se inscreva, deixe seu joinha, seu comentário, até o seu pedido de oração. Estarei orando por você. Que nosso Deus abençoe a sua vida, amém? Até a próxima aula.